O vento soprava forte sobre a vila de San Merced, levantando poeira e carregando com ele histórias antigas, segredos que ninguém ousava mencionar e promessas quebradas pelo tempo. Entre barracos simples e almas cansadas, vivia Isabela Santiago, uma jovem de coração puro, olhar sonhador e coragem suficiente para desafiar o destino, mas não o suficiente para escapar dele. Isabela havia perdido a mãe cedo, vítima de uma doença misteriosa que muitos diziam ter ligação com algo muito mais sombrio, uma dívida antiga entre famílias poderosas. Desde então, Isabela sobrevivia como podia, vendendo flores na estrada principal e cuidando de seu avô doente, o único que conhecia a verdadeira história de sua linhagem. Uma história que ele insistia em guardar as 7 chaves. Naquela manhã, o céu cinzento anunciava a tempestade. Isabela olhava o horizonte, imaginando quando sua vida mudaria. Ela não sabia, mas o destino caminhava em sua direção, e vinha montado em um cavalo branco. Alejandro Montemayor, herdeiro da família mais rica da região, cavalgava pelos campos da fazenda dos Montemayor. Jovem, elegante e marcado por um passado que tentava esquecer, Alejandro escondia uma dor silenciosa, a perda da irmã, supostamente vítima de um acidente, mas que ele sempre acreditou ter sido assassinada. Ele buscava respostas, mas encontraria muito mais que isso. O encontro deles aconteceu como acontecem os grandes encontros que mudam vidas, inesperado e intenso. O cavalo de Alejandro assustou-se com um trovão e Isabela correu instintivamente para acalmá-lo. Os olhos dos dois se cruzaram, e naquele instante, algo invisível se formou entre eles. Algo proibido, perigoso e destinado a destruir tudo à sua volta. "Você está bem?" perguntou Alejandro, admirando a coragem da jovem. "Estou agora", respondeu ela, tentando esconder o nervosismo. Mas o destino não dá presentes sem cobrar caro depois. Do alto da colina, observando os dois com olhos de veneno, estava Bianca Villarreal, noiva de Alejandro por conveniência familiar. Uma mulher bela, mas com o coração corroído por inveja, poder e segredos que poderiam destruir cidades inteiras. Assim que viu o olhar de Alejandro sobre aquela menina pobre, Bianca soube que sua vida estava prestes a se despedaçar, e decidiu que, se fosse cair, derrubaria todos junto com ela. Enquanto isso, na fazenda, Dom Esteban Montemayor, pai de Alejandro, recebia uma carta que trazia uma revelação arrasadora. A filha perdida do Santiago ainda vive, e ela sabe demais. Seu rosto ficou pálido, quase doentio. Aquilo significava que o passado voltaria a assombrá-lo. Ele precisava agir rápido, antes que a verdade viesse à tona e destruísse tudo o que construiu com mentiras, corrupção e traições. Ao mesmo tempo, o avô de Isabela, febril na cama, murmurava para a neta: "Menina, eles vão atrás de você. O sangue do Santiago é maldito para eles. Você precisa fugir, antes que seja tarde." Mas era tarde. Muito tarde. O encontro com Alejandro já havia selado o destino dela. Selado com amor, selado com dor, selado com uma tragédia anunciada. E naquela noite, enquanto a tempestade finalmente explodia no céu, algo muito maior começava. A queda, o amor, a vingança e a revelação que mudaria vidas para sempre. A tempestade daquela noite parecia anunciar algo grandioso, como um presságio escuro que pairava sobre todos sem piedade. Enquanto os trovões rasgavam o céu, Isabela tentava acalmar o avô, que ardia em febre e sussurrava frases desconexas sobre o passado, como se temesse que a morte o alcançasse antes que pudesse revelar a verdade. "Vô, por favor", disse ela limpando o suor da testa dele. "Me diga do que está falando. Quem são eles? Por que eu deveria fugir?" O velho assegurou pelo pulso com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. "As Montemayor", sussurrou com os olhos arregalados. "Eles destruíram nossa família. E agora que sabem que você vive, vão tentar destruir você também." Isabela sentiu o coração congelar. O que o avô estava dizendo?
Que relação ela poderia ter com a família mais rica da região? E por que eles a temeriam? Mas antes que pudesse insistir nas respostas, outro trovão sacudiu a casa de madeira e o avô desmaiou. Enquanto isso, do outro lado da fazenda, Alejandro estava inquieto. Ele não conseguia tirar Isabela da cabeça. O modo como ela havia enfrentado o cavalo, sua doçura inocente e, principalmente, aquele olhar que parecia enxergar sua dor. Era como se uma parte dele tivesse sido tocada pela primeira vez em anos. "Alejandro, meu amor", disse Bianca ao entrar no quarto dele sem bater. "Está me evitando?" Ele mal teve tempo de responder. A chuva deixava seu humor ainda mais sombrio, e a presença de Bianca apenas aumentava sua angústia. Alejandro sabia que o noivado era apenas uma aliança entre famílias, mas não tinha coragem de romper, pois isso significaria destruir acordos milionários e aumentar ainda mais a ira de Dom Esteban. "Bianca, não estou com cabeça agora", disse ele tentando se afastar. Ela o segurou pelo rosto com um sorriso que escondia algo mais profundo, mais venenoso. "Não adianta, Alejandro. Você é meu. Essa união já está decidida." Aquela frase ecoou como um grilhão se fechando em torno do pescoço dele. Mas o destino, sempre cruel, tinha outros planos. Na manhã seguinte, Alejandro decidiu ir até a vila para revisar as terras após a tempestade. O que ele não esperava era encontrar Isabela, ajoelhada no barro, tentando recolher as flores destruídas pela chuva. A cena o partiu por dentro. "Isabela, o que aconteceu?" perguntou ele. Desceu do cavalo e correu até ela. Ela levantou a cabeça devagar, com lágrimas acumuladas nos olhos. Mesmo suja de lama, estava mais bela do que qualquer dama rica que ele conheceu. "A tempestade levou tudo. Minhas flores, meu dinheiro. E meu avô está muito doente." Alejandro sentiu uma dor sincera, algo que não sentia há muito tempo. "Deixe-me ajudar." "Não", disse Isabela rapidamente. "Vocês, os ricos, sempre querem algo em troca, e eu não tenho nada para dar." O orgulho dela o surpreendeu e o encantou. "Não quero nada", respondeu ele com firmeza. "Só permitir que eu faça alguma coisa por você." Ela hesitou por longos segundos, analisando o olhar dele. Era verdadeiro, limpo. Nada parecido com o dos homens que costumavam rir dela no mercado, ou dos donos de terras que a tratavam como ninguém. Ela respirou fundo. "Está bem. Me ajude a levar comida e remédio ao meu avô. Ele não tem muito tempo." Enquanto caminhavam juntos sob o sol fraco da manhã, Bianca os observava de longe, escondida atrás de uma carroça. Seus olhos ardiam de ódio ao ver Alejandro sorrindo para outra mulher. Uma camponesa suja, pobre, insignificante, aos olhos dela. "Você vai se arrepender, desgraçada", murmurou com o rosto distorcido pelo ciúme. "Vou destruir você antes que roube o que é meu." E assim, o primeiro fio da tragédia começou a se entrelaçar. Quando Alejandro entrou na casa simples de Isabela e viu o avô dela à beira da morte, sentiu um aperto no peito. Em seguida, ouviu algo que jamais esqueceria. "Você", murmurou o velho com os olhos semicerrados, "é um monte maior, igual ao demônio Esteban." Lucas deu um passo atrás confuso. "O que ele quis dizer?" perguntou para Isabela. Ela não sabia responder, mas uma coisa era certa. Havia um segredo muito mais profundo entre suas famílias. Um segredo que poderia unir ou destruir os dois para sempre. A partir daquele momento, o destino estava selado. E a queda de Isabela Santiago, e talvez sua ascensão, estava prestes a começar. O ar dentro da pequena casa parecia mais pesado do que a própria tempestade da noite anterior. Alejandro ainda encarava o avô de Isabela, confuso, perturbado pelas palavras que ecoavam em sua cabeça. "Você é um monte maior, igual ao demônio Esteban." "Ele está delirando", disse Isabela tentando diminuir o impacto. "Ele fala muitas coisas sem sentido quando está fraco." Mas Alejandro não conseguia acreditar totalmente naquelas palavras. O olhar do velho era firme demais, carregado de ódio antigo, um ódio que ele reconhecia, pois era muito parecido com o que ele mesmo sentia desde a morte da irmã. Ainda assim,
murmurou Alejandro. Por que ele me comparou ao meu pai? Isabela desviou o olhar. Algo dentro dela sabia que o avô escondia mais do que dizia. Algo que poderia mudar tudo. Quando Alejandro se aproximou do velho novamente, ele abriu os olhos, como se uma sombra tivesse passado por seu espírito. Você, murmurou o avô, a voz arranhada, é igual a ele. Mesmo sangue maldito. Vô! Isabela o interrompeu desesperada. Pare! Isso não é verdade. Mas o velho parecia preso em memórias sombrias, distante de tudo ao redor. Alejandro tentou falar, mas o homem simplesmente apagou, adormecendo profundamente. O silêncio que se formou ali foi quase insuportável. Enquanto isso, na mansão Montemaior, Dom Esteban recebia uma visita inesperada. Bianca Villarreal apareceu com passos firmes e olhar calculado. Dom Esteban, disse ela com voz suave, mas afiada como lâmina, precisamos conversar sobre Alejandro. Esteban não gostava da garota, mas sabia que precisava dela para manter alianças políticas entre as famílias. Mesmo assim, o jeito como ela sorria sempre o fez lembrar serpentes escondidas entre flores. Fale logo, respondeu ele. Seu filho anda distraído, disse ela. E pior, com uma camponesa. O rosto de Esteban endureceu imediatamente. Quem? Isabela Santiago, disse Bianca, saboreando cada sílaba como quem espalha veneno. Uma garota pobre, insolente e perigosa. A palavra Santiago fez o sangue de Esteban gelar. Ele se levantou devagar, como um animal selvagem que desperta para o ataque. Santiago, você tem certeza desse sobrenome? Bianca sorriu. Absoluta. Esteban apertou os punhos. A maldita família que deveria ter sido destruída anos atrás. A família responsável pelo único erro que poderia arruinar seu império. A família que guardava o segredo que, se revelado, destruiria seu nome. E talvez sua liberdade. Essa garota não pode ficar perto do meu filho, disse ele, com a voz mais fria do que nunca. Bianca escondeu o sorriso satisfeito. Deixe ela comigo, Dom Esteban. Eu mesma tirarei essa sujeira do caminho. Na vila, Alejandro se preparava para sair da casa de Isabela. Ele tocou o ombro da jovem com delicadeza. Vou buscar um médico para o seu avô, disse ele, e alguns remédios. Volto ainda hoje, prometo. Isabela sentiu um calor estranho no peito. A promessa dele soou diferente, como se fosse mais do que bondade, como se fosse importância. Alejandro, disse ela, não precisa fazer isso. Já ajudou demais. Ele sorriu. Não, ainda não ajudei nem a metade do que quero ajudar. O coração dela falhou uma batida. Quando ele saiu, a vila inteira pareceu observá-lo. Alguns moradores cochichavam. Outros riam de Isabela. Outros apenas olhavam com pena. Olhem só a pobrezinha, disse uma mulher, se iludindo com o patrãozinho rico. Ele vai usá-la e jogar fora, acrescentou outra. Igual fizeram com a mãe dela. Isabela fechou os olhos, respirando fundo para não chorar. Ela sempre soube que o mundo era cruel com os pobres, mas ouvir aquilo machucava. E, no entanto, algo dentro dela dizia que Alejandro era diferente. Mas a esperança dela estava prestes a ser esmagada. Alejandro ainda cavalgava pela estrada quando ouviu um grito. Alejandro, pare! Era Bianca. Toda molhada de suor, os olhos cheios de raiva. Bianca, o que faz aqui? Ela se aproximou com um sorriso falso. Vim te buscar, disse ela. Dom Esteban precisa falar com você imediatamente. Alejandro franziu o senho. Sobre o quê? Bianca segurou o braço dele com força. Forte demais. Sobre aquela garota. O estômago dele revirou. Isabela? O que tem ela? Bianca apertou ainda mais. Ela é um perigo para você, Alejandro. E se você não ficar longe dela, vai destruir tudo o que sua família construiu. Alejandro puxou o braço para afastá-la. Não fale assim dela, Bianca. Você não a conhece. O olhar de Bianca se transformou em ódio puro. Então vai defendê-la. Contra mim? Alejandro ficou em silêncio. E naquele silêncio, Bianca entendeu tudo.
Pois prepare-se, sussurrou ela, com a voz carregada de veneno. Porque eu vou destruir essa garota, pela raiz. E a tempestade que antes parecia apenas um presságio, agora estava prestes a explodir. A tarde caía lentamente sobre a vila de San Merced, tingindo o céu de um laranja melancólico. Isabela tentava organizar a pequena casa enquanto seu avô dormia profundamente, exausto após a crise da manhã. Mesmo assim, uma inquietação latejava dentro dela. Algo havia mudado desde a visita de Alejandro. Era como se sua vida, sempre tão previsível e dura, tivesse sido tocada por algo raro, algo perigoso. Ela sabia que o simples fato de um Montemayor ter entrado em sua casa já era suficiente para acender o ódio dos poderosos, mas não imaginava o tamanho da tempestade que se aproximava. Alejandro chegou à fazenda com a cabeça a mil. Ele foi direto até o consultório do médico da família e praticamente o obrigou a acompanhá-lo até a vila. Mas antes que pudesse sair novamente, foi interceptado por seu pai. Alejandro, a voz de Dom Esteban soou como um trovão. Ele se virou devagar, o estômago afundando. Pai, agora não. Preciso levar o doutor até. Não vai levar médico nenhum para aquela casa miserável. Esteban gritou, perdendo completamente a compostura. O doutor se afastou, intimidado pelos olhos ferozes do patrão. Alejandro sentiu o sangue ferver. Aquele senhor está muito doente, protestou. Eu prometi que levaria ajuda. E você não vai cumprir essa promessa. Esteban se aproximou, apontando o dedo no rosto dele. Não se envolva com essa gente, Alejandro. Eles trazem problemas. Sempre trouxeram. Alejandro franziu o senho. O que o senhor quer dizer com sempre? Esteban percebeu que havia falado demais. Ajustou a postura, limpando a garganta. Nada que te interesse. Só fique longe daquela garota, ou vai se arrepender. Mas Alejandro já estava acostumado com as ameaças do pai. E pela primeira vez, ele não tinha medo. Enquanto isso, na vila, Isabela decidiu ir até a fonte buscar água. Queria limpar o rosto, clarear os pensamentos. Caminhava tranquila, até perceber que um grupo de mulheres a observava com um sorriso torto. Olhem só, disse Clara, a mais venenosa entre elas, a nova protegida do patrãozinho. As outras riram. Vai ver, quer virar senhora da fazenda, disse outra. Igual a mãe dela tentou, completou mais uma, cuspindo no chão. E olha como terminou. Isabela cerrou os punhos, mas permaneceu em silêncio. Vocês não sabem de nada, disse ela finalmente. Alejandro só ajudou meu avô. Nada mais. Clara se aproximou, encarando-a de cima a baixo. E você acha que a noiva dele vai aceitar isso? Isabela sentiu um arrepio subir pela espinha. Do que está falando? Bianca Villarreal passou aqui mais cedo, disse Clara com um sorriso maldoso, procurando por você. O coração de Isabela acelerou. O que ela queria? Não sei. Clara deu de ombros, mas parecia disposta a arrancar seus cabelos, pobrezinha. As mulheres riram enquanto se afastavam. Isabela ficou imóvel, sentindo um medo estranho crescer em seu peito. Bianca estava atrás dela, e isso significava perigo. A confirmação veio mais rápido do que ela imaginava. Quando Isabela voltou para casa, encontrou a porta aberta. O coração dela disparou. Vô! Ela chamou. Mas antes que pudesse entrar, sentiu um empurrão brutal nas costas. Caiu de joelhos no chão. E quando levantou o rosto, viu Bianca, impecável como sempre, mas com olhos cheios de ódio. Então é você, disse Bianca com desprezo. A mocinha insignificante que quer seduzir meu futuro marido. Isabela piscou, chocada. Eu nunca tentei seduzir ninguém. Alejandro só. Cala a boca, Bianca gritou, perdendo o controle. Você pensa que engana quem, mendiga? Acha que Alejandro está com pena? Ou pior, acha que pode ocupar meu lugar? Isabela tentou se levantar, mas Bianca a empurrou novamente. Vocês da vila são todos iguais, continuou Bianca. Se aproveitam da generosidade dos ricos, como sua mãe fez. O golpe atingiu Isabela em cheio. Não fale da minha mãe, ela disse, a voz tremendo. Por quê? Bianca sorriu com crueldade.
Tem vergonha do que ela foi? Uma mulher que tentou agarrar alguém muito melhor que ela, igual você está tentando fazer agora. Isabela sentiu o coração rasgar, mas não chorou. Não deu esse prazer a Bianca. Alejandro é um homem bom, disse ela firme. E não merece uma noiva como você. O rosto de Bianca endureceu como pedra. Você vai se arrepender disso. E então, diante de Isabela, Bianca pisou nas flores que estavam secando na porta. Seu único meio de sobrevivência. Destruiu todas. E depois cuspiu no chão perto do rosto dela. Não chegue perto de Alejandro nunca mais. Ou eu faço pior. Então se virou e saiu, deixando Isabela caída, humilhada, arrasada. Mas o pior ainda estava por vir. Quando Alejandro finalmente chegou à vila com o médico, após desafiar o próprio pai, encontrou Isabela na porta de casa, com os olhos vermelhos e o rosto sujo de lágrimas secas e poeira. Isabela, o que aconteceu? Ele perguntou, ajoelhando-se diante dela. Ela levantou o olhar quebrada por dentro. Alejandro, sua noiva veio aqui, e ela deixou bem claro o que eu represento para vocês. Alejandro sentiu o sangue ferver. O que ela fez? Isabela respirou fundo. Com dificuldade. Ela destruiu minhas flores, destruiu minha dignidade, e disse que eu estava tentando tomar você dela. Alejandro fechou os punhos, completamente tomado pela raiva. Eu vou falar com Bianca agora mesmo. Isabela balançou a cabeça. Não. Por favor. Isso só vai piorar. Mas ele já havia tomado sua decisão. E naquele instante, o destino deles mudou para sempre. Porque ao tentar proteger Isabela, Alejandro estava prestes a acender o ódio mais perigoso da história dos Montemayor. Um ódio que destruiria vidas. Alejandro cavalgou até a mansão com o coração em chamas. Nunca havia sentido tanta raiva na vida. O que Bianca fez a Isabela ultrapassava qualquer limite. E ele não toleraria aquilo. Seu cavalo avançava pela estrada como se partisse para uma guerra. Ao chegar à mansão Montemayor, pulou do cavalo e entrou batendo a porta. Servos se afastaram assustados. Alguns nunca haviam visto Alejandro tão transtornado. Onde ela está? Ele gritou. Bianca surgiu no topo da escada, a expressão serena quase satisfeita, como se soubesse exatamente o motivo da fúria dele. Alejandro, está transtornado, meu amor. O que aconteceu? Ele subiu os degraus em passos pesados, parou diante dela e apontou o dedo. Não se atreva a me chamar de meu amor depois do que você fez. Do que está falando? Ela perguntou com uma calma provocadora. Alejandro quase explodiu. Falaram com Isabela. Você foi até lá. Você humilhou ela. Pisou nas flores dela. Bianca então deu um sorriso lento, venenoso, perigoso. Ah, então é verdade. Você está defendendo aquela camponesa mesmo. Alejandro respirou fundo. Eu estou defendendo a verdade. E a verdade é que você passou dos limites. Bianca se aproximou, colocando a mão no peito dele, mas Alejandro recuou, como se tocá-lo fosse uma ofensa. Ela sentiu o golpe. Seu orgulho se estilhaçou. Entendi, disse com o olhar frio. Então agora é ela, uma qualquer da vila. Não fale dela assim, Alejandro respondeu. Bianca encarou-o por 5 segundos eternos, e em seu olhar, algo escuro se acendeu. Algo que não apagaria nunca mais. Pois então, disse ela sorrindo sem alegria, se é guerra que você quer, vai ter guerra. Na sala de reuniões da mansão, Dom Esteban conversava em voz baixa com um homem misterioso, alguém que poucos ousavam se aproximar. Quando Alejandro entrou furioso, Esteban interrompeu a conversa. Alejandro, você voltou. Precisamos falar sobre... Nada com o senhor pode ser mais urgente do que o que aconteceu hoje, disse ele cortando o pai. A Bianca humilhou uma moça inocente. Esteban franziu o senho. Uma moça da vila? É isso? Alejandro, já avisei para ficar longe dessa gente. Aquela gente tem nome. Isabela Santiago. A reação de Esteban foi imediata. A cor sumiu de seu rosto. O homem misterioso ao lado dele ficou tenso,
como se o nome fosse perigoso demais para ser falado dentro daquela casa. Esteban se recompôs e falou com frieza. Essa garota não pode estar perto da nossa família. O senhor diz isso como se soubesse algo que não está me contando. Alejandro rebateu. Esteban desviou o olhar. O silêncio era resposta suficiente. Pai, o que os Montemayor fizeram ao Santiago? Alejandro pressionou. A família dela? Sua reação diz tudo. Esteban perdeu a paciência. Não te interessa. Me interessa sim, gritou Alejandro. Eu quero saber a verdade. Esteban avançou, segurando o filho pelo braço. A verdade? Murmurou. A verdade é que você vai esquecer essa garota. Agora. Alejandro se soltou com força. Nunca. E saiu batendo a porta. Esteban ficou parado, tremendo de raiva. Essa menina precisa desaparecer, disse o homem misterioso quebrando o silêncio, antes que a verdade venha à tona. Esteban não respondeu, mas o olhar dizia tudo. Estava decidido. No dia seguinte, a vila despertou ao som de cochichos. Algo estranho estava acontecendo. Isabela estava dentro de casa preparando o remédio do avô quando ouviu a primeira batida forte na porta. Toque, toque, toque. Ela abriu e deu de cara com 2 guardas da fazenda. Isabela Santiago? Um deles perguntou. Se sim, está presa. O mundo dela parou. O quê? Eu não fiz nada. Os guardas entraram e revistaram a casa sem autorização. O avô de Isabela tentou protestar, mas mal conseguia falar. Em poucos minutos, um dos guardas gritou. Aqui, achamos! E tirou debaixo da cama um pequeno saco de pano, cheio de entorpecentes. Isabela sentiu as pernas falharem. Isso não é meu! Gritou desesperada. Eu juro, eu nunca vi isso. Mas os guardas não ouviram, porque não estavam ali para ouvir. Você está sendo acusada de tráfico e posse ilegal, disse o guarda. Vai pagar pelo que fez. Não! Gritou Isabela enquanto era algemada. Isso é mentira. Armaram para mim. Isso é uma injustiça. As portas das casas vizinhas abriram. Todos olharam com reprovação. Alguns com medo. Outros com satisfação cruel. E na carroça ao lado da estrada, Bianca observava tudo, com um sorriso triunfante, enquanto segurava entre os dedos uma flor destruída, uma das que pisara no dia anterior. Eu avisei que destruiria você, sussurrou. Naquele dia, Isabela Santiago foi levada presa diante de toda a vila, humilhada, destruída, inocente. E Alejandro? Ele só descobriria horas depois. Mas quando descobrisse, San Merced iria tremer. O sol daquela manhã parecia pesado, cruel. Alejandro cavalgava pela estrada de San Merced com o coração em chamas, incapaz de processar a notícia que acabou de receber. Isabela havia sido presa injustamente. Cada batida de seu cavalo parecia martelar sua própria raiva e indignação. Como seu pai e Bianca ousaram destruir a vida de alguém inocente? Como ousaram tocar a pessoa que ele começava a amar? Ao chegar à delegacia improvisada na vila, encontrou Isabela sentada em um banco de madeira, os olhos vermelhos, os cabelos bagunçados, o corpo tremendo, mas ainda com a dignidade intacta. A cena partiu seu coração. Alejandro, murmurou Isabela ao vê-lo. Eu não quero que se envolva. É perigoso. Perigoso? Respondeu ele descendo do cavalo, a voz tremendo de raiva. Perigoso é o que fizeram com você. Quem se atreveu a te prender? Quem ousou colocar mentiras contra uma mulher inocente? Isabela desviou o olhar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sei, mas eles disseram que havia drogas, né? Que eu traficava. Que eu... Mentira! Gritou Alejandro, batendo com força na mesa de madeira do posto policial improvisado. Isso é impossível. Ninguém acredita nessa insanidade. Os moradores da vila se afastaram discretamente, temendo a fúria de Alejandro. Alguns olhavam com curiosidade, outros com desprezo, enquanto Bianca, do alto de uma colina distante, assistia a tudo com um sorriso frio. Isso é apenas o começo, murmurou para si mesma, mordendo o lábio inferior. Ninguém toca no que é meu.
Dentro da delegacia, Alejandro não podia esperar mais. Aproximou-se do delegado com um olhar que não deixava espaço para objeções. Eu exijo ver o processo. Agora. Sua voz era firme, e sua presença impunha respeito. O delegado, um homem velho e nervoso, gaguejou. E eu... preciso seguir ordens. De quem? Alejandro apertou os punhos. De quem? O homem desviou o olhar. Alejandro percebeu imediatamente. Era obra de Dom Esteban e Bianca. Isso não vai ficar assim, murmurou ele, mais para si mesmo do que para os outros. Eu juro, Isabela. Vou tirar você dessa injustiça, custe o que custar. Isabela olhou para ele surpresa e assustada. Nunca alguém havia prometido lutar por ela com tanto fervor. Mas a promessa trouxe também um medo profundo. Quanto Alejandro se envolveria em sua tragédia? Quanto ele poderia sofrer junto com ela? Alejandro, não se envolva. Eles são poderosos. Sua voz tremia. Não sabe o que está enfrentando. Eu sei, disse ele aproximando-se e segurando suas mãos. Sei que vou enfrentar seu pai, sua noiva, e qualquer um que se atreva a te machucar. Ela engoliu em seco, sentindo uma mistura de medo e esperança. Alejandro não apenas queria ajudá-la, ele a defendia com sua própria vida. Enquanto isso, Dom Esteban e Bianca se reuniam em silêncio na sala principal da mansão. Está funcionando exatamente como planejamos, disse Bianca sorrindo maliciosamente. Sim, respondeu Dom Esteban acariciando o queixo. Mas cuidado com Alejandro. Ele não é um garoto comum. Eu sei disso, disse Bianca. Mas ele está cego por essa menina. Amor cega. E amor é fácil de manipular. Esteban assentiu, satisfeito com a ambição da filha de aliados políticos. Então vamos acelerar o plano. Se aquela garota cair, Alejandro não terá escolha a não ser obedecer. E se ele se rebelar, bem, será apenas mais uma prova do quanto podemos controlar tudo e todos. De volta à vila, Alejandro começou a traçar o caminho para a libertação de Isabela. Cada passo que dava para ajudá-la era um passo em direção à guerra contra sua própria família. Ele sabia que Dom Esteban não recuaria, e Bianca não teria piedade. Isabela, disse ele tocando levemente seu ombro, não importa o que aconteça. Eu vou tirar você daqui, e quando isso acabar, aqueles que nos prejudicaram vão pagar. Isabela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas e medo, mas também algo mais. Algo que ela não conseguia nomear. Alejandro, sussurrou. E se isso nos destruir? Então nos destruirá juntos. Respondeu ele firme. Mas eu nunca deixarei que te machuquem sozinha. E assim, enquanto o sol se punha sobre a vila, um sentimento novo crescia entre eles. Amor proibido, intenso e impossível de ignorar. Mas também crescia a sombra da vingança. A certeza de que os poderosos iriam jogar com todas as armas contra Isabela. E que Alejandro teria que escolher entre a família ou o amor. Naquele instante, San Merced nunca mais seria a mesma. A guerra estava prestes a começar. A noite caiu sobre San Merced com uma escuridão sufocante, carregada de segredos e promessas de dor. Alejandro mal conseguia dormir. Cada minuto longe de Isabela era como se uma lâmina lhe atravessasse o peito. Ele sabia que o tempo estava contra eles. Cada segundo permitia que Dom Esteban e Bianca executassem suas maldades sem piedade. Alejandro não podia esperar mais. Precisava agir. Com a ajuda de seu melhor amigo, Ricardo, alguém leal e inteligente, começou a traçar um plano para tirar Isabela da prisão. Cada detalhe deveria ser perfeito. Uma falha significaria o fim dela. E talvez de tudo o que ele amava. Alejandro, se vamos fazer isso, precisamos ser rápidos, disse Ricardo analisando o mapa da vila. Os guardas não vão vacilar. E Bianca, ela vai perceber qualquer movimento errado. Eu sei, respondeu Alejandro apertando os punhos, mas não posso esperar. Ela é inocente. Não posso permitir que esse ódio destrua sua vida. Enquanto isso, na mansão Montemaior, Bianca se regozijava com o caos que havia causado.
Seus olhos frios observavam a vila iluminada apenas pela lua, imaginando Isabela algemada e humilhada, sem ninguém para ajudá-la. Dom Esteban, disse ela, caminhando até ele. Acho que Alejandro vai tentar salvá-la. Esteban ergueu as sobrancelhas. Frio. Então deixe que tente. Cada tentativa dele só vai provar o quanto ele é inútil contra nossa família. Bianca sorriu, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Ele vai sofrer. Eu vou garantir que cada passo que ele der seja em vão. Na prisão, Isabela tentava se manter firme. Cada hora parecia um século. Ela sabia que a vida de sua família, seu futuro, estava em perigo. Cada vez que lembrava da humilhação de Bianca, sentia uma mistura de raiva e impotência. Mas também havia uma faísca de esperança. Alejandro não desistiria dela. Quando os guardas saíram para patrulhar, Ricardo, que havia se infiltrado na vila sob o disfarce de um mercador, abriu a pequena janela da cela. "Rápido!" sussurrou ele. "Alejandro está esperando do lado de fora. Podemos tirá-la daqui antes que percebam." Isabela engoliu em seco. Cada passo que dava em direção à liberdade era uma mistura de medo e alívio. "Alejandro", murmurou ela, enquanto se aproximava. "Eu não quero que você se machuque por minha causa. Não vou me machucar", respondeu ele segurando sua mão com firmeza. "Mas vou lutar até o fim. E se tivermos que enfrentar o mundo, enfrentaremos juntos." Do lado de fora, Alejandro observava cada movimento, seus olhos ardendo, a respiração pesada. Quando viu Isabela surgir da prisão, seu coração quase explodiu. Mas antes que pudesse sorrir, percebeu que algo estava errado. Uma carruagem negra surgia na estrada, e dentro dela os olhos cruéis de Bianca brilhavam sob a luz da lua. "Então é isso", disse Bianca, com um sorriso de vingança. "Você finalmente vai me obedecer? Ou vai perder tudo o que ama?" Alejandro avançou, bloqueando a carruagem. Ricardo se posicionou ao lado dele, pronto para agir. "Deixe-a em paz, Bianca", gritou Alejandro. "Ou vai me enfrentar?" Ela respondeu, um riso cortante saindo de sua garganta. "Não percebeu que está cercado? Meus guardas estão em toda a vila, e seu pai vai garantir que você não vença." Alejandro respirou fundo, sentindo a raiva ferver em cada músculo de seu corpo. Ele sabia que não poderia recuar. Cada segundo que hesitava, Isabela poderia ser levada de volta para a prisão. Ou pior, então vamos ver quem realmente controla o destino de San Merced, murmurou ele, apertando os dentes. A primeira batalha estava prestes a começar. E nenhum deles, nem Alejandro, nem Bianca, nem Dom Esteban, poderia prever até onde a dor, a traição e o amor proibido os levariam. Naquele instante uma verdade ficou clara. O coração de Isabela não era apenas um prêmio a ser conquistado. Era a centelha que acenderia a guerra mais cruel que a vila já presenciou. A madrugada cobria San Merced com seu manto escuro, e a vila parecia respirar com medo, consciente de que algo terrível estava prestes a acontecer. Alejandro, com o coração em chamas, observava cada sombra, cada movimento suspeito, enquanto se aproximava da prisão improvisada. Ricardo, sempre atento, o guiava por atalhos, evitando os guardas e a vigilância de Bianca. Isabela, trêmula de ansiedade, aguardava do lado de fora da cela, pronta para a fuga. Cada segundo dentro daquele lugar parecia corroer sua alma. Ela nunca imaginou que, de repente, sua vida seria alvo da crueldade e do ódio mais calculados. "Alejandro", sussurrou ela. "E se não conseguirmos, conseguiremos", respondeu ele, segurando suas mãos com firmeza. Juntos, sempre juntos. Quando a porta se abriu silenciosamente, Alejandro ajudou Isabela a sair. O frio da madrugada fez com que ela se encolhesse, mas a determinação nos olhos dele a manteve firme. Eles precisavam chegar até a floresta próxima, antes que Bianca percebesse a fuga. Mas a escuridão escondia mais do que eles imaginavam. Enquanto isso, na mansão Montemaior, Bianca recebia notícias dos espiões espalhados pela vila. Seu sorriso frio se alargou quando soube da movimentação na prisão. "Então eles ousam fugir?", murmurou com desprezo.
Mal sabem que cada passo que derem só os aproxima da armadilha. Dom Esteban, sentado em sua poltrona imponente, observava a filha com interesse. Tenha cuidado, Bianca, disse, a voz carregada de frieza. Alejandro não é um menino comum. Ele se arrisca pelo amor. E você sabe que amor cega. Eu sei, pai, respondeu ela cruzando os braços. Mas até o mais cego pode ser guiado para o abismo. E é exatamente isso que vai acontecer. Enquanto a conversa acontecia, os guardas já se posicionavam nos arredores da floresta, armados para interceptar qualquer movimento. Bianca sabia que a vingança precisava ser calculada, perfeita, e cada detalhe contava. Alejandro e Isabela correram pela trilha escura, apenas o som de seus passos e da respiração pesada os acompanhando. Cada sombra parecia viva, cada ruído da floresta parecia uma ameaça. Isabela sentia o coração disparado. Nunca imaginou que escapar poderia ser tão perigoso. Alejandro, eles vão nos pegar, disse ela quase sem fôlego. Eu sei, respondeu ele segurando-a firme, mas não vou deixar. Confie em mim. Eles chegaram a uma clareira onde poderiam se esconder temporariamente, e Alejandro aproveitou para olhar nos olhos dela. A intensidade do momento fez com que ambos sentissem a força de um amor proibido, urgente, que desafiava tudo e todos ao redor. Mas essa esperança durou pouco. Do alto de uma colina, Bianca observava a cena, acompanhada por seus guardas. Um sorriso cruel se formou em seus lábios. Chegou a hora, sussurrou. Vamos mostrar ao jovem Alejandro que salvar alguém da minha vingança não é tão simples. Um disparo de alarme ecoou pela floresta. Alejandro empurrou Isabela para o chão, mas o som já havia atraído os guardas de Bianca. O desespero tomou conta da situação. A fuga, que parecia possível, transformou-se em um jogo mortal de gato e rato. Alejandro, gritou Isabela. Não vamos conseguir. Sim, vamos. Ele respondeu determinado. Eu não vou deixá-la sozinha. Nem por um segundo. Eles correram por entre árvores, desviando de armadilhas e obstáculos colocados pelos guardas. Cada passo parecia aproximá-los da liberdade, mas também os aproximava da armadilha que Bianca havia planejado com perfeição. No alto da colina, Bianca observava cada movimento, satisfeita. Eles vão se arrepender de terem desafiado os Montemaior, murmurou. E o pior, Alejandro vai aprender que o amor nem sempre salva. Enquanto a noite avançava, a fuga de Isabela se transformava em um teste extremo de coragem, resistência e inteligência. Alejandro sabia que qualquer erro poderia custar não apenas a vida dela, mas também o coração que ele começava a entregar completamente. E naquele instante, sob a lua que iluminava a floresta, uma certeza se formou nos olhos de ambos. O amor deles era impossível, mas mais poderoso do que qualquer maldade planejada por Bianca ou Dom Esteban. Ainda assim, a armadilha estava à espreita. A batalha pelo coração, pela liberdade e pela verdade estava apenas começando. San Merced nunca mais seria a mesma. A floresta parecia viva naquela noite, cada galho, cada sombra, conspirando contra Alejandro e Isabela. O ar frio cortava a pele como lâminas, e o silêncio, por vezes absoluto, fazia cada passo ecoar como um grito. A adrenalina corria em seus corpos, misturada ao medo e à excitação do amor proibido. Alejandro, sussurrou Isabela, ofegante. Acho que eles nos cercaram. Fique calma, respondeu ele, tentando manter a voz firme mesmo sentindo o peso da situação. Eu não vou deixar que nada aconteça com você. Mas Alejandro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um ruído metálico atrás deles indicava que não estavam sozinhos. Olhou rapidamente para trás e viu os guardas de Bianca se aproximando, silenciosos e calculistas. É uma armadilha, gritou ele. Corra para a ravina. Eles desviaram por entre árvores e arbustos, o coração disparado, os pulmões queimando. Cada passo era uma corrida contra o destino. Isabela tropeçou e Alejandro a segurou, puxando-a com força para dentro da escuridão. Enquanto isso, Bianca observava da colina, o rosto iluminado pelo luar,
os olhos brilhando de prazer malicioso. Perfeita, pai, disse falando com Dom Esteban por telefone. Ele não consegue me salvar, nem que o mundo caia sobre ele. Cuidado, filha, respondeu Esteban. Não subestime Alejandro. Ele pode ser impulsivo, mas sua determinação é perigosa. Eu sei, Bianca respondeu com um sorriso frio. Mas o desespero faz os homens cometerem erros. E ele vai cometer. Na floresta, Alejandro encontrou uma pequena clareira e, por um instante, pensou que poderiam escapar. Mas o ranger de galhos indicava que mais guardas cercavam o local. O pânico começou a se infiltrar. Alejandro! Isabela agarrou sua mão com lágrimas nos olhos. E se não conseguirmos sair? Não vamos, ele respondeu com firmeza. Eu juro. Vou proteger você até o último instante. Mas nesse instante, um disparo ecoou. Uma flecha passou rente à cabeça de Alejandro, fazendo-os mergulhar atrás de uma rocha. Isabela quase desmaiou de medo, mas Alejandro a manteve firme. Isso é... gaguejou ela. Bianca, exatamente, ele respondeu cerrando os dentes. E agora começa a guerra. Com a clareira cercada, Alejandro percebeu que não poderiam lutar contra todos os guardas. Precisavam de estratégia. Usando a escuridão a seu favor, ele começou a conduzir Isabela por um estreito caminho entre árvores densas. Cada passo era calculado, cada movimento pensativo enquanto os guardas avançavam silenciosamente, guiados apenas pela ordem de Bianca. Isabela sentiu o peso da culpa. Alejandro, eu não queria que isso acontecesse por minha causa. Não pense assim, ele respondeu segurando seu rosto entre as mãos. O erro não é seu. Nunca será. Mas enquanto falava, Alejandro notou algo. Os guardas estavam mais concentrados em Isabela do que nele. Uma ideia começou a se formar em sua mente, arriscada, mas talvez a única chance de escapar. Isabela, confie em mim, disse um fio de esperança na voz. Eu vou te tirar daqui, custe o que custar. Com um gesto rápido, ele jogou uma pequena pedra em direção a um arbusto. O barulho fez os guardas se moverem, e ele agarrou Isabela, correndo em direção à ravina que haviam avistado antes. O perigo era enorme, mas a adrenalina os impulsionava. No alto da colina, Bianca assistia a tudo. A frustração começou a surgir em seu sorriso. Eles estão escapando, murmurou cerrando os punhos. Mas isso não acabou. Alejandro vai pagar por ousar amar uma que não é dele. E assim, na escuridão da floresta, com o coração batendo forte e os olhos marejados, Alejandro e Isabela sentiram pela primeira vez a intensidade do que os aguardava. O amor proibido, a vingança cruel e o destino que parecia rir de cada passo deles. San Merced estava prestes a mergulhar em um conflito sem volta e ninguém, nem Alejandro, nem Isabela, nem Bianca, poderia prever até onde o ódio e a paixão os levariam. A floresta estava silenciosa, mas não por paz. Cada passo de Alejandro e Isabela fazia o chão tremer sob seus corações acelerados. O luar filtrava-se pelas árvores, iluminando apenas o suficiente para mostrar os obstáculos que surgiam à frente. Alejandro respirava fundo, sentindo a adrenalina percorrer suas veias, enquanto a determinação queimava em seus olhos. Eles não podiam falhar. Não agora. De repente, o estalo de galhos à frente os fez congelar. 3 guardas de Bianca surgiram do nada, cercando-os com olhares ameaçadores e armas em punho. Alejandro agarrou Isabela, posicionando-se entre ela e os homens. "Não vão tocar nela!" gritou, a voz cheia de fúria. Os guardas sorriram, subestimando Alejandro, mas ele não era um simples garoto. Com rapidez e precisão, derrubou o primeiro com um golpe firme, desviou de outro ataque e empurrou o terceiro contra uma árvore. O coração de Isabela disparava e as lágrimas corriam pelo seu rosto. "Alejandro, você vai se machucar!" gritou ela, temendo o pior. "Não importa", respondeu ele, o olhar fixo nos inimigos. "Eu não deixarei que machuquem você." O confronto foi intenso, cada movimento calculado, mas Alejandro sentia o peso da exaustão. Ele sabia que não poderia enfrentar todos os guardas de Bianca sozinho.
e que a situação só se tornaria mais perigosa a cada minuto. Enquanto isso, na mansão, Bianca assistia pela primeira vez ao perigo real que Alejandro enfrentava. Mas seu sorriso permaneceu. Ele é forte, murmurou com um brilho de malícia nos olhos. Mas forte não significa invencível. Ela então deu uma ordem pelo telefone. Preparem o plano B. Se Alejandro sobreviver a isso, vamos mostrar a ele que até o mais corajoso pode ser derrotado. Dom Esteban, ao lado dela, ergueu uma sobrancelha. Planejar demais pode ser um erro, filha. Alejandro tem coragem, e coragem pode ser perigosa. Eu sei, pai, respondeu Bianca, mas ele está cegamente apaixonado. Amor cega, e o cego cai. De volta à floresta, Alejandro percebeu a aproximação de mais guardas. Cada passo em falso significaria a captura de Isabela. Isabela, precisamos correr, disse ele, puxando-a em direção a uma trilha estreita. Enquanto avançavam, Isabela tropeçou em uma raiz, e Alejandro a segurou firme. O olhar dela encontrava o dele, e naquele instante uma promessa silenciosa passou entre eles. Não importa o que acontecesse, lutariam juntos até o fim. Mas Bianca não esperaria pacientemente. Ela já havia preparado uma surpresa ainda mais cruel. Um dos guardas estava carregando uma caixa de veneno líquido, destinada a Isabela. Se Alejandro não conseguisse proteger sua amada, o plano da vilã se concretizaria em segundos. Alejandro, sussurrou Isabela sem perceber a ameaça invisível. E se nós não conseguirmos? Nós vamos, respondeu ele com a voz firme. Eu prometo. Nenhum deles vai tocar em você. No entanto, ao virar uma curva da trilha, Alejandro percebeu que estavam cercados. Os guardas de Bianca surgiam de todos os lados, uma parede de hostilidade pronta para esmagá-los. É impossível, murmurou Alejandro, olhando para Isabela. Mas ainda assim não podemos desistir. Isabela sentiu uma mistura de medo e confiança. Medo do perigo iminente, confiança na determinação de Alejandro. Cada instante parecia se estender como uma eternidade. Na colina, Bianca observava tudo, seu sorriso mais cruel do que nunca. Alejandro, você pode ser corajoso, mas não é invencível, disse ela, a voz carregada de veneno. E essa batalha é só o começo. Enquanto a floresta se tornava palco de coragem, ódio e traição, Alejandro e Isabela enfrentavam a verdade mais dura. O amor é poderoso, mas nem sempre protege contra a maldade planejada por aqueles que odeiam. San Merced estava prestes a testemunhar um confronto que mudaria tudo, e nenhum coração estaria a salvo da dor, da vingança e do desejo impossível que os unia. A noite parecia engolir cada som, cada passo, cada suspiro da floresta. Alejandro sentia o peso da responsabilidade nos ombros. Cada decisão que tomava podia significar a liberdade de Isabela, ou sua morte. O amor que sentia por ela queimava como fogo, e ainda assim, a dor de saber que enfrentaria a família Montemayor sozinho fazia seu peito arder. Eles haviam conseguido escapar momentaneamente dos guardas de Bianca, mas a ameaça ainda pairava sobre eles como uma sombra. Alejandro sabia que não poderiam se esconder para sempre. Precisavam encontrar uma forma de virar o jogo, mas isso significava arriscar tudo, inclusive a vida de Isabela. Alejandro, sussurrou ela, apoiando-se em seu ombro. Eu não quero que se machuque por minha causa. Isabela, não existe minha causa, respondeu ele, segurando seu rosto entre as mãos. Você é minha vida agora, e eu não vou deixar que ninguém te faça mal. Enquanto isso, na mansão, Dom Esteban observava a situação com um olhar sombrio. Até então, parecia implacável, mas por dentro, uma dúvida começava a surgir. Ele via Alejandro arriscando a vida por Isabela, e por um instante, sentiu algo que não esperava. Respeito pelo jovem que ousava desafiar seu poder. Bianca, disse ele, a voz pesada. Talvez estejamos subestimando o garoto. Pai, respondeu Bianca com os olhos brilhando de ódio. Não há subestimação. Ele pode ser corajoso, mas não tem como vencer o que planejei. Alejandro vai cair, e quando cair, verá que tudo o que ama pode ser destruído. Esteban franziu a testa.
Sabia que a filha estava ficando obcecada e que essa obsessão poderia ser perigosa para todos, inclusive para ele próprio. De volta à floresta, Alejandro e Isabela encontraram um pequeno riacho, um refúgio temporário. A água refletia a luz da lua e por alguns segundos parecia que poderiam respirar. Mas Alejandro sabia que não podiam relaxar. Cada som ao redor podia significar perigo. Alejandro, e se eles nos encontrarem? Perguntou Isabela, engolindo o medo. Então lutaremos, respondeu ele firme. Mas não vão me separar de você. Nunca. Ele segurou as mãos dela, sentindo cada batida de seu coração. A intensidade do momento era quase insuportável. Amor proibido, impossível, mas que queimava mais forte do que qualquer medo. Nesse instante, um estalo atrás deles fez ambos se virarem. Alejandro puxou Isabela para se esconder atrás de uma árvore. Do outro lado surgia um homem em trajes elegantes. Era o próprio Dom Esteban, vindo enfrentar Alejandro. Ah, Alejandro, disse Esteban com uma mistura de desaprovação e respeito. Vejo que você realmente ama a filha de minha amiga. Mas amor não pode vencer poder. Pai, gritou Bianca, surgindo atrás do homem, com o olhar mais frio que a noite. Não hesite. Ele deve cair agora. Alejandro percebeu a gravidade da situação. Era impossível lutar contra dois inimigos, ainda mais quando um deles era o próprio pai de Bianca. A adrenalina e o medo se misturavam em seu peito. Ele precisava decidir. Lutar e arriscar tudo ou recuar para proteger Isabela. Alejandro, o que faremos? Sussurrou Isabela, o medo estampado em seu rosto. Lutaremos, respondeu ele com firmeza, mas com inteligência. Não vou permitir que eles destruam nosso amor. A batalha não era apenas física, era psicológica e emocional. Alejandro precisava superar a dor, a raiva, o medo e ainda proteger o coração de Isabela. Cada passo era uma escolha impossível. Cada movimento carregava o peso do destino. Enquanto isso, Bianca e Dom Esteban tramavam nos bastidores. A filha queria vingança, o pai queria controle. Alejandro estava em desvantagem, mas ninguém esperava que o amor pudesse ser a arma mais poderosa. Na escuridão da floresta, Alejandro sentiu a intensidade do momento. Cada decisão podia salvar ou destruir vidas. E ele sabia que, a partir daquela noite, nada seria igual. O preço da coragem seria alto, mas o amor impossível que sentia por Isabela valia cada risco. San Merced estava prestes a testemunhar o primeiro grande confronto entre amor e ódio, coragem e vingança. E ninguém sairia ileso. A floresta parecia uma prisão de sombras e silêncio. Cada árvore testemunha da tensão que crescia entre Alejandro e seus inimigos. A adrenalina pulsava em seu peito, misturada ao medo de perder Isabela para sempre. Ele sabia que enfrentar Bianca e Dom Esteban de frente seria impossível, mas recuar significava entregar o amor de sua vida à maldade sem piedade. Alejandro, sussurrou Isabela tremendo. Eu não quero que você se machuque. Eu não vou recuar, respondeu ele, a voz firme. Se me separarem de você, nada mais terá sentido. No instante em que Alejandro se preparava para agir, Bianca surgiu das sombras com um sorriso que gelava a alma. Vejo que você finalmente entendeu o que significa enfrentar a família Montemayor, disse ela, a voz doce e venenosa. Mas amor não salva ninguém. E hoje, Alejandro, você vai aprender isso da pior forma possível. Dom Esteban se aproximou calmamente, o olhar fixo e implacável. Alejandro percebeu que não havia saída fácil. Estavam cercados, e cada movimento em falso poderia custar caro. Alejandro, disse Esteban, a voz grave, eu poderia terminar isso agora, mas quero ver até onde sua coragem vai. Alejandro respirou fundo. Cada segundo de hesitação poderia ser fatal. Com Isabela ao seu lado, sentiu uma força inesperada. Precisava lutar não apenas com os punhos, mas com inteligência e estratégia. A primeira investida veio dos guardas de Bianca. Alejandro desviou, usando a escuridão como aliada. Ele percebeu que os guardas subestimavam sua determinação e, por alguns momentos, conseguiu criar pequenas brechas para se mover e proteger Isabela. Alejandro,
gritou ela. Eles vão nos cercar. Eu sei, respondeu ele, segurando-a firme. Mas eu não vou deixar que nada aconteça com você. No entanto, a verdadeira traição veio quando um dos aliados de Alejandro, Ricardo, apareceu atrás de um arbusto, empunhando uma arma com hesitação. Alejandro sentiu seu coração gelar. Ricardo, o que você... Começou incrédulo. Sinto muito, Alejandro, disse Ricardo, os olhos cheios de conflito. Bianca me prometeu que se eu fizesse isso, ela pouparia minha família. O choque da traição atingiu Alejandro como um golpe físico. A confiança traída aumentou a tensão, e ele percebeu que a batalha não seria apenas contra Bianca e Esteban, mas também contra aqueles que considerava aliados. Enquanto isso, Bianca observava de longe, satisfeita. Perfeito, murmurou. Nada une mais a dor e o medo do que uma traição inesperada. Alejandro vai sofrer, e amar ainda mais. Dom Esteban, no entanto, franziu a testa. Ele admirava a coragem de Alejandro e começou a sentir que o jovem poderia realmente desafiar o controle da família. Cuidado, filha, disse Esteban. Às vezes o coração é mais perigoso que qualquer espada. Na floresta, Alejandro segurou Isabela, mantendo-a atrás de si, enquanto tentava negociar com Ricardo. Ricardo, pense no que está fazendo, disse Alejandro. Não é tarde para mudar de lado. Mas Ricardo hesitou. O medo pela família o havia cegado. Alejandro sabia que não podia contar com ele agora. Cada movimento precisava ser calculado. Cada segundo era vital. O confronto atingiu seu ápice quando Bianca e Dom Esteban se aproximaram, prontos para fechar o cerco. Alejandro segurou a mão de Isabela e, com coragem, encarou os inimigos. O amor impossível diante da traição e do ódio. Não importa quantos se levantem contra nós, disse Alejandro firme. Enquanto estivermos juntos, nada poderá nos destruir. Bianca riu, fria e venenosa. Isso ainda será divertido, ver você perder tudo pelo que ama. E naquele instante, sob o luar, a batalha pelo amor, pelo poder e pela vingança começou oficialmente, com corações prestes a se quebrar e a escuridão prestes a engolir a verdade. San Merced nunca mais seria a mesma. A floresta se transformou em um campo de batalha silencioso, onde cada sussurro, cada sombra, carregava a ameaça de destruição. Alejandro sentiu o coração pulsar como tambor de guerra. Ele sabia que cada decisão naquele momento poderia significar a diferença entre a vida e a morte de Isabela, e também entre a sua própria sanidade. Alejandro, sussurrou Isabela tremendo de medo. E se nós não conseguirmos sair daqui? Não vamos falhar, respondeu ele firme, apertando sua mão com força. Eu prometo. Eles não vão nos separar. Do outro lado, Bianca observava com um sorriso cruel, a respiração calma como a de uma predadora prestes a atacar. Alejandro, murmurou ela, você pensou que poderia salvar tudo? Amor não é suficiente. E hoje você vai aprender que o ódio pode ser mais forte do que qualquer coração. Dom Esteban, silencioso e imponente, aproximou-se com a expressão grave. Alejandro percebeu que estavam cercados, sem rota de fuga. A pressão era insuportável, e a adrenalina começou a se misturar com desespero. Alejandro, você realmente acredita que pode nos vencer? Disse Esteban. Não subestime o poder da nossa família. Eu não temo o poder, respondeu Alejandro, encarando os inimigos. Eu temo apenas perder Isabela. De repente, Bianca fez um sinal e os guardas cercaram ainda mais o casal. Alejandro empurrou Isabela atrás de uma árvore, protegendo-a com o próprio corpo. Mas Bianca tinha preparado algo que ninguém poderia prever. Uma armadilha psicológica. Alejandro, olhe para ela, gritou Bianca, apontando para uma corda armada com um mecanismo que poderia ferir Isabela gravemente. O medo congelou Alejandro. Cada segundo de indecisão poderia custar a vida de quem ele mais amava. Sua mente corria, calculando possibilidades, buscando uma saída que não existia. Não, gritou ele desesperado. Não ousem. Isabela, com lágrimas nos olhos, sentiu a mistura de terror e amor.
Cada vez que Alejandro se colocava entre ela e o perigo, seu coração se apertava. Ela sabia que ele estava arriscando tudo, mas o peso da impossibilidade parecia esmagador. Nesse instante, Ricardo, o aliado que havia traído Alejandro, hesitou novamente. Por dentro, lutava contra a culpa que o corroía. Sabia que sua traição poderia custar não apenas a vida de Alejandro, mas também a de Isabela. Alejandro, murmurou Ricardo, finalmente tomando uma decisão. Eu vou ajudá-lo. O coração de Alejandro disparou. Era arriscado confiar novamente, mas não havia outra escolha. Cada segundo era vital. Com a ajuda inesperada de Ricardo, Alejandro conseguiu desarmar parte da armadilha e proteger Isabela, embora ainda cercados por Bianca e Esteban. Bianca sentiu uma raiva quase insuportável. Como ousa? Gritou. Isso não termina aqui. Alejandro, você ainda vai sofrer como nunca sofreu. Esteban, observando a coragem do jovem, franziu a testa. Pela primeira vez, algo dentro dele vacilou. Alejandro mostrava uma determinação que não podia ser comprada ou quebrada. Alejandro, respirando pesadamente, segurou Isabela perto do peito. Cada batida do coração dela era combustível para sua coragem. Ele sabia que a batalha não estava perdida, mas que a dor, a traição e a vingança não dariam trégua. San Merced vai testemunhar, disse Alejandro com os olhos ardendo, que nem o ódio mais frio pode destruir aquilo que é verdadeiro. Bianca, enfurecida, prometeu em silêncio. Alejandro ainda pagaria caro, mas naquele instante, a chama do amor proibido e impossível entre Alejandro e Isabela se acendeu mais forte do que nunca, iluminando a escuridão da noite e preparando o terreno para o confronto final. O vento cortava a floresta como lâminas afiadas, e a lua refletia nas folhas molhadas, criando sombras que pareciam espectros, observando cada movimento. Alejandro segurava firme a mão de Isabela, sentindo o peso da responsabilidade e da inevitabilidade do momento. A batalha final se aproximava e cada segundo carregava o risco de destruição total. Alejandro, sussurrou Isabela, a voz embargada. Eu tenho tanto medo. Eu sei, respondeu ele, o olhar fixo nos inimigos. Mas estamos juntos, e juntos, nada pode nos vencer. Bianca avançou com os guardas, os olhos brilhando de maldade. Dom Esteban ficou atrás, observando com uma frieza quase divina, calculando cada movimento do jovem que ousava desafiar sua família. A tensão atingia níveis insuportáveis. Alejandro, disse Bianca com a voz doce e venenosa, você realmente acha que pode nos derrotar? Olhe ao seu redor. Todos estão contra você. Talvez, respondeu Alejandro firme. Mas o amor e a coragem às vezes são mais fortes que qualquer ódio. A primeira investida foi brutal. Os guardas atacaram Alejandro, que desviou e usou cada movimento aprendido na fuga para proteger Isabela. Cada golpe era calculado, cada passo tinha que ser preciso. A adrenalina queimava seu corpo, mas ele não podia falhar. Alejandro, gritou Isabela, cuidado! Um dos guardas tentou atacar por trás, mas Ricardo apareceu novamente, sacrificando-se para desarmar o inimigo. Alejandro sentiu uma pontada de culpa e gratidão ao mesmo tempo. A traição anterior de Ricardo havia se transformado em redenção, mas não era suficiente para garantir segurança total. Bianca, enfurecida, decidiu agir pessoalmente. Avançou com velocidade impressionante, uma mistura de ódio e prazer maligno estampada no rosto. Alejandro desviou, mas a proximidade da vilã tornava tudo mais perigoso. Cada passo era uma dança entre a vida e a morte. Alejandro, Bianca murmurou aproximando-se. Se você me derrotar, vai perder tudo o que ama de qualquer forma. Nesse momento, Dom Esteban revelou sua última carta. Uma aliança secreta com outro inimigo de Alejandro que surgia na floresta, pronto para atacá-los. A tensão aumentou, e Alejandro percebeu que o confronto não era apenas físico, mas também psicológico. Cada passo em falso poderia significar a morte de Isabela. Alejandro, o que faremos? Sussurrou ela, a voz quase um fio. Lutaremos, respondeu ele.
Lutaremos até o fim. Não podemos recuar. O combate atingiu seu ápice quando Alejandro e Bianca se enfrentaram diretamente. O choque entre os dois era intenso. Raiva contra amor, ódio contra coragem, vingança contra esperança. Cada golpe carregava décadas de rancor e segredos guardados. Cada movimento revelava a complexidade da batalha emocional que se travava ali. No auge da luta, Bianca revelou seu maior segredo: a verdade sobre a origem de Isabela e a razão pela qual ela havia sido alvo da família Montemayor. A revelação foi como um golpe no coração de Alejandro, que sentiu a dor dilacerando sua alma. Mas apesar do choque, a determinação dele não vacilou. Você pode me ferir, Bianca, disse Alejandro ofegante, mas nunca destruirá o que sinto por ela. Isabela, tremendo, segurava a mão de Alejandro, sentindo o poder do amor impossível e proibido entre eles. Cada segundo era uma mistura de medo, paixão e desespero. Quando tudo parecia perdido, Alejandro encontrou uma brecha. Com coragem e inteligência, conseguiu desarmar Bianca temporariamente e proteger Isabela. Mas sabia que a batalha ainda não havia terminado. O confronto final estava marcado pelo ódio, pelo amor e pela vingança. E cada coração presente estava prestes a ser quebrado ou transformado para sempre. San Merced assistia, silenciosa e sombria, ao clímax de uma história onde traição, amor proibido, dor e vingança se encontravam em um único momento, prestes a decidir o destino de todos. O silêncio da floresta era quase ensurdecedor após o confronto final. Alejandro, exausto e com o corpo marcado pelos ferimentos, segurava firmemente a mão de Isabela. Cada respiração parecia um triunfo contra a dor. Cada batida do coração lembrava que ainda havia esperança. Mas a vitória tinha um preço. Bianca estava caída, derrotada momentaneamente, mas o ódio ainda brilhava em seus olhos. Dom Esteban, por sua vez, olhava Alejandro com uma mistura de respeito e pesar. A batalha pelo poder, pelo amor e pela vingança tinha chegado ao limite. Alejandro, sussurrou Isabela, os olhos marejados. Conseguimos. Sobrevivemos. Sim, respondeu ele com a voz embargada. Mas nada será como antes. Nada. Ele olhou para Bianca, que respirava com dificuldade, e sentiu a dor de saber que o ódio dela poderia marcar para sempre suas vidas. Bianca riu, fraco e rouco, e murmurou: Vocês podem me vencer hoje, mas não existe vitória completa. O ódio permanece. Alejandro sentiu a frustração de não poder destruir totalmente o mal, mas sabia que aquele momento era suficiente para proteger Isabela e mudar o destino que Bianca tentava controlar. Ele segurou Isabela mais perto, como se pudesse transmitir toda a força do amor deles através de um abraço. Dom Esteban se aproximou lentamente e suspirou. Alejandro, você provou algo que eu não esperava. A coragem e a lealdade são mais poderosas do que qualquer riqueza ou poder. Eu subestimei você, e agora vejo que talvez minha filha tenha exagerado. Pai, Bianca murmurou, mas sua voz estava fraca. Não. Acabou. Sim, Bianca, disse Alejandro com firmeza, mas sem crueldade. Hoje termina a violência, mas saiba que San Merced nunca mais esquecerá o que você fez. Ricardo, que havia se redimido, aproximou-se de Alejandro, cabisbaixo. Eu sinto muito por tudo. Obrigado por me dar uma segunda chance. Alejandro assentiu. A redenção era possível, mas a dor da traição ainda doía. Ele sabia que, mesmo com vitória, o caminho deles ainda seria difícil. A floresta, silenciosa, parecia refletir a intensidade dos últimos acontecimentos. Alejandro e Isabela caminharam juntos, ainda exaustos, mas com o coração cheio de amor e determinação. O amor impossível e proibido, que havia sobrevivido a traições, vingança e segredos, finalmente tinha uma chance de florescer. Alejandro, você acredita que podemos ter paz algum dia? Perguntou Isabela, encostando a cabeça no ombro dele. Sim, respondeu ele olhando o horizonte. A paz não vem sem dor, mas enquanto estivermos juntos,
Podemos enfrentar qualquer coisa. Bianca foi levada pela justiça de San Merced, finalmente enfrentando as consequências de seus atos. Dom Esteban, agora mais humilde, refletiu sobre os erros cometidos e sobre o poder da coragem e do amor verdadeiro. E assim, no silêncio da noite, Alejandro e Isabela emergiram das sombras de uma história marcada por traição, revelações, amor impossível, vingança e justiça. O futuro era incerto, mas o que eles tinham era inquebrável. O amor que resistiu a tudo. San Merced nunca esqueceria aquela história. Uma história de dor, paixão e coragem. E a memória de cada batalha travada permaneceria para sempre gravada nos corações de todos.